conhece alguém que comumente é chamada de, ai, essa pessoa tem uma personalidade forte? Mas será que por detrás disso não existe alguma outra coisa? Vamos entender um pouquinho o que é a personalidade do ser humano? E ninguém melhor do que a doutora Elaine Ribeiro, aqui nossa psicóloga clínica, para nos explicar exatamente isso. Então, quando começa a formação da personalidade humana, tá? E essa coisa de, ai, fulano tem uma personalidade forte, ou então, ai, ele tem uma personalidade fraca. Sim. O que é isso? Vamos lá. A personalidade de uma pessoa vai começando a se formar lá pelos seus 2 anos de idade e alguns autores falam que ela vai estar plenamente formada em 5 ou 6 anos e outros chamam que na fase da adolescência você tem aí uma personalidade estabelecida. É onde os traços já vão ficando bem marcantes de como a pessoa pensa, como ela fala, como ela se posiciona, as emoções que ela sente, se ela é mais passiva, submissa, ou se ela é mais atirada, se ela é mais de afrontar as situações, né? Então, desde essa fase, sendo que quando a gente fala em personalidade, a gente tem um conjunto de informações, como o próprio temperamento, que foi uma das primeiras formas de classificar o ser humano. O temperamento vem do tempero, né? Qual é o seu jeito? Você é uma pessoa mais para fora, expansiva, do relacionamento, ou você é mais introvertida, mais na sua, mais concentrado, né? Quem tem a curiosidade sobre os temperamentos pode estudar aí sobre aquilo que são os coléricos, os sanguíneos, os fleumáticos. Eu adorei, os melancólicos. É o tempero da pessoa. É o tempero. Adorei. É o tempero. Então, assim, tem pessoas que são mais para fora do relacionamento, tem outras que não. Demoram para agir, pensam mais. E o temperamento, ele tem um pouco da herança genética. Então, às vezes, você encontra filhos que têm o jeitão, né? Quando a gente fala o jeito da pessoa, é a expressão dessa personalidade. Como ela se coloca frente ao mundo? Mas isso você coloca como hereditário ou como que na convivência? Então, vamos lá. Nós temos hereditariedade, nós temos contato social e comportamentos aprendidos nesse meio, né? E comportamentos adaptativos, porque muitas vezes você também tem que adaptar a sua personalidade àquele meio. Para sobreviver. Para sobreviver. Então, por questão de Exato. sobrevivência, você tem esse aspecto de adaptação. Então, são esses elementos que colaboram para a formação da personalidade. Por que alguns chamam de personalidade forte ou fraca? É o quanto essa pessoa expressa as suas emoções. Lembra que nós temos emoções básicas, né? As 4, a raiva, a alegria, a tristeza, o ódio, a raiva, e hoje se colocou lá o nojo também como uma emoção. E na verdade tem um grande conjunto de 37 grandes emoções que nós temos na nossa forma de expressar. Às vezes o personalidade forte é aquele que é mais, vamos chamar até agressivo, ele coloca suas ideias, ele chega chegando. E ele né? não arreda pé daquilo. E às vezes ele não arreda pé daquilo. Muito se usava esse termo há uns anos atrás, antigamente, como se falava, né? Antigamente há 20, 30 anos atrás, mas muitas vezes essa pessoa da personalidade forte, ela trazia algum transtorno emocional. Por exemplo, um transtorno bipolar, uma oscilação de humor, né? Uma instabilidade emocional. Mas basicamente eu acho que as pessoas trazem essa coisa da personalidade forte como alguém que se mostra, né? Alguém que defende as suas ideias, como alguém que luta, como alguém que batalha, que enfrenta as coisas. Né? Ele tem os seus ideais e vai e quer a todo custo que respeitem, mas bobeira, ele também quer convencer o outro disso, né? Pois é, e às vezes ele pode ser inconveniente. Então, no momento que a pessoa tem uma forma de ser também que não é tão adequada, a gente vai começar a questionar, né, a qualidade dessa emoção expressa. E a gente pode aperfeiçoar essa personalidade? Temos como amadurecê-la? E se sim, que ferramentas? Então vamos lá, acho que essa questão de se auto-perceber e conhecer... E isso é muito bom quando se faz terapia. Sim, a terapia é uma ferramenta importante para isso. Porque eu acho muito difícil a gente se conhecer. É muito difícil. Nós temos aqui um lado que só o outro vai conhecer da gente. Né? Então, algumas reações, muitas vezes a gente não percebe. E é no contato com o outro que ele vai dizer, nossa, mas sabe quando você fica irritado, você faz isso, isso, isso? E muitas vezes você não nota. Então, existe lá uma janela quase que oculta, nossa, aqui no relacionamento com o outro é manifesto. Então, é interessante que a gente possa
olhar para esse autoconhecimento, perguntar ao outro, se permitir, porque algumas pessoas também não fazem isso. Mas existem ferramentas mesmo, testagem psicológica para conhecer suas características, né? Então, tudo isso faz parte e a própria idade vai nos dando esse amadurecimento, né? As experiências de vida vão moldando aquilo que a gente pode ou não, aquilo que a gente deve ou não, as regras sociais, né? Então, tudo isso vai nos ajudando no amadurecimento. E muitas vezes esse amadurecimento, ele pode até ser negativo, né, Elaine? Porque dependendo de onde que você quer, em que ambiente você quer se ajustar, isso pode ser um voltar para trás, no sentido de você não estar realmente desenvolvendo os seus talentos. Sim, se é um ambiente muito castrador, muito negativo, muito crítico, muitas vezes essa pessoa, se ela não tiver muita certeza e não tiver muita confiança em se expor, porque uma pessoa que tem essa personalidade forte, geralmente ela vai ganhar os seus inimigos, ela vai ter alguém que não gosta pela forma que ela é, porque ela é espontânea, ela é verdadeira com o que ela diz, e às vezes aquele ambiente não é propício. Quantas pessoas às vezes não se sentem desajustadas em ambientes de trabalho mais conservadores, né, mais hierárquicos, e quando ela vai para um ambiente, por exemplo, mais livre, parece que toda a potência, né, todo o potencial daquela pessoa vem à tona, porque é a personalidade com o ambiente propício. Então, a junção desses dois, né? A importância de você também buscar num ambiente de trabalho, se colocar num local exatamente que vá fazer com que você se estabeleça melhor e desenvolva melhor os seus talentos. Elaine, por exemplo, se alguém que está nos assistindo diz assim, puxa vida, eu me sinto assim com uma personalidade tão fraca, o que essa pessoa poderia fazer? O que você aconselha para que ela não tenha essa sensação, entendeu? De fracasso, né? Porque normalmente uma personalidade fraca, quem se acha, acha que está fracassando, né? Exato. Então, é interessante esse processo de autoconhecimento que a psicoterapia pode favorecer, ela ajuda muito a você entender aonde estão os seus limites. Lhe falta coragem, lhe falta planejamento. Tem pessoas que são excelentes, têm até uma estrutura de personalidade bacana, mas tem uma dificuldade tremenda de se organizar, por exemplo, de se planejar. E com isso, todos os resultados que ela tem são falhos. Então, ela tem que sensação? Poxa, eu sou um fracassado, eu não dou certo em nada. Se é uma pessoa muito crítica, parece assim, ela não se ajusta em ambiente nenhum. Opa, será que ela tem algum transtorno de personalidade aí por trás? Porque, tipo, nenhum ambiente é bom para ela? A gente já encontrou gente assim, né? Ao longo da vida. E ela troca de emprego, troca de casamento, troca de tudo quanto é, troca de casa, e ela não se encontra, né? Então, há um desajuste aí que não é o ambiente. Exatamente. É ela. É ela. Exato. E essa busca é através da terapia? A terapia ajuda bastante, né? E nesse contato com o outro, às vezes a sua esposa, por exemplo, pode ser uma fonte de autoconhecimento. Olha, quando você chega do trabalho, você está insuportável. E às vezes eu tenho que também ter a questão de aceitar a crítica, de aceitar que existe. E às vezes não é só um que fala. Quando você sabe que é um traço de personalidade, um fala, 2, 3, 5, 10 pessoas falam a mesma coisa. Então você fala, opa, isso deve ser um traço meu, né? Porque 10 pessoas falaram sobre mim. Exato. Né? Você falou uma coisa muito certa. Sabe aquela coisa, você não se ajusta em lugar nenhum, será que é a gente? Ou é o ambiente? Exato. Isso foi muito bom e isso vai dar, acho que, bastante, né, conversas interiores, né, locuções interiores. E, gente, uma coisa que eu gosto muito de fazer, não sei se você já teve essa experiência, gente, quando vocês vão fazer adoração, não peçam nada, se exponham ao Senhor. Se abram. A gente recebe muita, assim, quem tem o hábito de fazer adoração, você recebe muita coisa sem perceber e depois você vai tendo, assim, no dia a dia, o Senhor vai colocando umas coisas muito interessantes. Mas aí, lógico, isso aqui é uma outra coisa, mas no sentido de que, para se conhecer, Deus ajuda muito nisso, mas desde que você tenha, exatamente como você falou, uma programação, entendeu? E isso aí, esse tipo de programação
vale muito a pena. Se exponha ao Senhor, você vai ver. Você sai de lá como se você tivesse se bronzeado. Você não vê nada, mas os outros olham para você e veem a diferença de quando você toma sol. Elaine, obrigada. Olha, gente, uma delícia esse programa com a Elaine. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. E estamos aqui para você. Aqui, tá? Sempre que você quiser, mande aqui, mande informações, entrem no site, mandem cartas aqui para a TV e a gente está aqui para você, para sempre estar fazendo um programa aqui, elucide tudo de bom para a gente ter mais saúde, não só para a gente, mas para a família também. Então, obrigada. E até o próximo programa.